Olá a todas, todos e todes, eu sou Kaique Cordeiro e está começando mais um episódio do nosso podcast do projeto Vivência de Gênero. Hoje, o tema da nossa conversa é atuar em rede, acolher, conectar e proteger. E para essa conversa convidamos a Aline Fernandes Carelli, que é mãe, advogada, há 16 anos, com atuação voltada para o direito previdenciário, trabalhista e especialmente as questões de gênero e justiça social. A Aline é a atual secretária-geral da OAB de Presidente Prudente, cofundadora da Frente pela Vida das Mulheres de Presidente Prudente, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e do Conselho Nacional de Mulheres e promotora legal popular. Presidiu, entre 2018 e 2022, a Associação Prudentina de Prevenção à AIDS e articula seu trabalho jurídico e social com uma prática comprometida com a proteção dos direitos das mulheres e das populações vulnerabilizadas. Sua atuação evidencia que cuidar de vidas é também construir redes entre pessoas, serviços e territórios, que acolhem, escutem e ajudem a romper os ciclos de violência. Olá, Aline, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada ao nosso podcast. Obrigada, saudações a todos, todas e todes. Muito bem. Bom, para começar, você poderia contar um pouco assim, sobre a sua história? Quem é a Aline enquanto mulher? Eu estou nesse lugar aí de mulher que sofreu todas as violências, também não estou imune a nenhuma, né? E por conta de vivenciar muitas delas e também estar demandando no judiciário, né, em favor dessas mulheres, eu me vejo na pele de cada uma delas, né? Me envolvo bastante com cada situação, mas sempre com aquela esperança de dias melhores, de poder realmente interferir na sociedade positivamente para zerar os índices de violência contra todas, né? Maravilha. E o que te levou, então, à área do direito? Assim, você tem algum momento, alguma especificidade que te levou a pensar em se inserir nesse campo de trabalho, de estudo? Eu nunca me imaginei fazendo outra profissão que não fosse a área do direito para advogar. Nem era concurso público, sempre advogar, porque em vários momentos da minha infância, minha mãe necessitou de advogado por algum motivo, e eu me imaginei naquele lugar lá, de defendendo as pessoas, né? Sempre defendendo as pessoas. E foi sempre a primeira alternativa. A advocacia previdenciária, né? Mais voltada ao social, direitos humanos, e essa é o horizonte da minha advocacia. E quando surgiu essa atuação mais evidente em relação às questões de gênero? Foi em 2016, a partir do golpe, que as mulheres começaram a ir mais para as ruas, né, reivindicar direitos reprodutivos sexuais, também mais influência na política, a gente estava indo mais para as ruas. Então, a partir dessa aparição mais pública, de ir para a rua, de conhecer outras pessoas de outros movimentos, começou a vir muitas demandas de mulheres em situação de violência, a questão das pessoas LGBT. Então, eu falei, eu vou precisar me direcionar para isso. Então, eu comecei a estudar mais, que na verdade era tudo muito uma questão assim, vamos ajudar, uma questão emergencial, mas não profunda de poder influenciar, né, no poder público, na verdade, de intervir, de provocar, pedido de providência. Então, foi a partir de 2016 que eu me engajei e comecei a entrar mais nesses espaços coletivos de mulheres e outros movimentos sociais a partir dessa demanda de mulheres com necessidades de ser atendidas. E aí você também é mãe. Também. E aí, como a maternidade, ela surgiu nessa sua carreira, tanto profissional, mas também em construção enquanto mulher. Você, durante esse processo, isso potencializou algum pensamento que você teve, isso interferiu, influenciou na sua atuação profissional também? Ah, sim. Eu fui mãe muito nova, com 18 anos. Então, quando a minha filha nasceu, eu estava, assim, alijada de tudo. De trabalho, de estudar, era dona de casa. Então, eu fiquei muito declinada a ler. Tudo que tinha, eu lia. E aí, ela, né, que era tão, assim, uma filha única, vivendo sozinha, imprudente comigo, praticamente mãe solo, então eu senti na pele a necessidade de deixar esse mundo melhor pra ela, né? Sem uma utopia, sem um romantismo, mas... E ela fez parte dessa luta, então vamos dizer assim, ela me ensinou o que é o feminismo, o que é a luta coletiva, porque ela também sempre se engajou e estudou muito, né? E aí, viver nessa cidade onde tem tantos obstáculos, né? Na verdade, no Brasil, no estado de São Paulo, foi uma motivação, sem dúvida, a maternidade. Inclusive, assim, por ter vivenciado uma violência obstétrica, também me ativei nessa causa da violência obstétrica. Então, como eu disse no início, não existe uma situação que a gente não passa imune, qualquer mulher. Mas acho que a maternidade deixa a gente mais potencializada, talvez, né? Para algumas. No meu caso, sim, né? Então...
você realmente potencializou a maternidade. Ainda mais no direito, né? Que é uma área extremamente Sim. masculinizada. Elitista. Elitista, ainda mais aqui na nossa região. E para a atuação profissional mesmo, há essa diferença desse marcador de gênero, né? Porque a mulher, durante o seu processo de construção, né, da sua carreira, há o momento da maternidade, né? Para quem quer maternar. E aí isso é uma virada de chave. Porque na carreira, né, socialmente construída para um homem, não existe essa quebra, né? Não existe. E é incrível, porque eu fui pra faculdade com ela tinha 1 ano e 4 meses. Então eu conseguia ter alguém pra ficar com ela pra poder estudar. Mas teve um ano que eu não tinha ninguém, nem pra poder ficar voluntariamente, nem pra eu pagar alguém, não conseguia. Então eu fiquei 1 ano com ela sem poder fazer estágio, sem poder estar mais dedicada aos estudos, aos grupos de estudo que tinha na faculdade. Então no currículo ficou um vácuo, né, esse 1 ano. Eu lembro quando eu terminei a faculdade, eu fui buscar trabalhar em escritório de advocacia. E teve um momento que um escritório falou assim, mas você ficou 1 ano aqui fazendo o quê? Né? Eu falei, tá cuidando da minha filha, eu ia ficar. 1 ano é perda de tempo. Aquilo foi um ataque, né? Eu falei, mas olha, então não entra o trabalho do cuidado nunca, né? Imagina pra advocacia. E pior, cada vez que eu ia buscar um escritório pra poder trabalhar, eu ouvia o quê? Não, você precisa primeiro fazer uma especialização pra depois vir poder trabalhar aqui. Que jeito? Se nem tem dinheiro, como é que vai pagar uma especialização? Então, as portas sempre foram fechadas. Aí, né, bem complicado ser mulher, advogar num ambiente que não tem uma banca. Então, se meu pai e minha mãe não tem uma banca de advocacia, ninguém vai me dar, né? Tipo, uma oportunidade. Por quê? Qual é o sobrenome? Que família você é? Tem muito isso aqui, né? Muito. Tanto para a carreira da advocacia quanto para a da medicina, né? Tem. Então, você precisa se submeter a ficar num escritório que não vai te pagar, para você aprender, né? Que é um trabalho, mas você não recebe, mas você tá aprendendo. Para depois conseguir ter experiência e depois possivelmente alguém te contrata. Porque carreira solo era impossível no começo, com uma anuidade de uma OAB alta, ter que comprar estrutura, né? Hoje a gente consegue na OAB dispor de um escritório compartilhado, para quem não pode ter escritório, usar lá para atender clientes, mas naquela época não tinha. Você tinha que atender na praça de alimentação do shopping, ou ir até a casa do cliente e falar, eu sou tão legal que eu venho até aqui te atender. É assim que começou. Foi assim que começou, exatamente. E aí, teve algum momento ou alguma situação que te despertou a importância de atuar em redes ou com grupos vulnerabilizados? Teve algum momento? Sim, eu fiz muito trabalhista, direito do trabalho, defendendo empresa. E várias vezes a gente era assediada por outros colegas advogados que via uma jovem advogada, né, falando fino, loira. Então, outras colegas também relatavam muito que tinha assédio, importunação. Então, a gente, quando tinha nossos grupos de roda de conversa na OAB, com frequência a queixa era essa, quando a gente conseguia falar, né, que muitas vezes todo mundo tinha vergonha de falar. Então, a gente começou a se reunir na Comissão da Mulher Advogada para dizer que havia mesmo esse assédio, que sempre tinha um toque indesejado, que escritórios contratavam com base na se é bonita, né, padrão, aquilo que eles desejam. Então, a gente começou a se fortalecer e cada vez mais dialogar sobre isso. Mas muito entre nós, né? Porque sair dessa bolha feminina para contar e trazer homens parceiros para estar na luta, dizendo realmente existe um assédio, um abuso dentro da advocacia, grandes bancas, isso é um passo que a gente não alcançou ainda. Poucos se sensibilizam para dialogar sobre isso, né? Agora, fora da advocacia, teve várias oportunidades a gente, principalmente, se engajar assim. No caso, Presidente Prudente. Na pandemia, nós tínhamos a necessidade de ter a casa-abrigo regional. Então, foi uma luta coletiva. Muitas pessoas se engajaram para poder ter esse equipamento público. Então, a OAB, a Frente pela Vida das Mulheres, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual, a Rede Mulher Prudente, Defensoria, Polícia Civil e também uma entidade que chama Amor à Resposta, e o Cordel Social. Então, a gente ficou numa luta, assim, de mais de, uns 3 anos para poder implementar. Por conta dessa união de esforço que saiu. Outras situações também a gente teve de conquistas sociais e coletivas através dessa formação de pessoas lutando, né? Cada um com a sua expertise. Né? Sim, sempre. Prudente tem essa característica boa, vamos dizer assim, né? A gente tem muitos altos e baixos, mas quando a questão é voluntária ou de organização civil, por conta de uma pauta específica, as pessoas se dedicam. Mas essas pessoas que eu digo quem são? São mulheres que estão atuando na linha de frente, que elas vivenciam, né? Então, acho que essa é uma característica bem importante na cidade. Você comentou sobre a Frente para a Vida das Mulheres, vamos falar um pouco agora sobre o que seriam essas redes de acolhimento e de proteção, né, que existem, que você está engajado. E o que significa para você essa concepção do que é atuar em rede, a importância dessa atuação em rede, e como esse conceito ele se traduz assim, na prática do você enquanto advogada em uma instituição?
na OAB, por exemplo, nas suas atividades, assim, em questões sociais? Principalmente quando tem uma demanda, seja ela de mulher, criança, idoso, pessoas LGBT, todas as vulnerabilidades, né? Se chega para advocacia, muitas vezes o advogado ou a advogada, ela vai receber assim, meu papel é montar ação, fazer a defesa, buscar um benefício social, uma visão muito limitada. Quando o advogado tem essa visão em rede, ele vai buscar assistência social, o CRAS ou outro serviço que possa agregar outro benefício, né? Ou o serviço mesmo de acolhimento para fins de atendimento psicoterápico, né? Com uma psicóloga, para fortalecer vínculo, uma assistente social, ou acessar outro serviço, uma moradia, um aluguel social, né? No poder municipal, na prefeitura. E aí fica nisso? Não. Tem filhos menores, o que a gente pode fazer? Ver se tem uma entidade que tem projeto para pôr essa criança no horário que é fora da escola, para essa mãe poder ir trabalhar e não tem quem deixar. Então, a gente tem que sair dessa visão segmentada e poder ir além, né? Porque, minha questão aqui é só jurídica, eu só vou te ouvir. Mas como se eu sei que tem outras necessidades, então eu posso conectar com as demais. E a gente, sabendo onde está esse serviço, a gente acessa, né? E então a orientação que a gente faz para as pessoas que lidam com isso é: não solta esse fio. Então essa pessoa é um fio, você não solta esse fio enquanto o outro não pegar. E aí a gente tem que estar sempre conversando, né? Vendo se conseguiu emancipar. Recentemente o Ministério Público do Trabalho conseguiu elaborar um projeto de mulheres no mercado de trabalho, mulheres no serviço. Então, aquelas mulheres vítimas de violência doméstica, elas estão no serviço, eles conseguem captar vagas e destinar para elas. Então, isso também foi um avanço, uma vitória, que é dar mercado de trabalho. Mas muitas delas não têm nem formação profissional. Então, a gente também precisa buscar agora o quê? Formação profissional para elas. Isso que é importante, essa atuação em rede, então, ela não é para uma situação específica, lidar ali com aquele contexto, é o pensar o cuidado, né, e a médio e longo prazo. Exatamente, médio e longo prazo. A gente resolve imediatamente, mas pensa que pode emancipar essa pessoa para ela depois ficar independente de qualquer outro benefício social ou rede, né? Perfeito. E aí, quais são os principais desafios para se conectar, né, aos serviços, porque muitas pessoas não sabem, né? Quais serviços que existem disponíveis para a gente conseguir acessar, sobretudo, né, nesse contexto de violência doméstica. Então, quais são esses principais desafios para se conectar a esses serviços que devem acolher mulheres em situações, principalmente, de violência doméstica? Olha, acho que o principal desafio é o próprio serviço quando tem rotatividade de pessoas, que a pessoa tá lá para fazer o atendimento, modo geral, e ela talvez não tenha tido a formação, ou teve uma formação já há algum tempo, e ela não lembra que, por exemplo, você fazer notificação compulsória de que é um crime contra as mulheres, precisa notificar na vigilância epidemiológica. Ou é de notificação compulsória, precisa acionar a polícia. Precisa tentar, de todo modo, acolher essa mulher com um atendimento humanizado, fortalecer ela para poder continuar com a denúncia, que muitas delas não denunciam, né? Elas fazem o BO, tem 6 meses para representar, o boletim de ocorrência, tem 6 meses para representar, não representa, e aí o processo é encerrado, é arquivado. Então, esse compromisso exige o quê? Dedicação, vontade política, e muitas dessas pessoas estão sobrecarregadas, porque um posto de trabalho que deveria estar 3 pessoas trabalhando, tem uma. Então, geralmente é a mulher que está nessa linha de frente, no dever de cuidado. Então, para mim, o desafio é informar a população que elas têm esses direitos, que são uma gama grande, desde aluguel social a um BPC, dependendo da situação, e preparar aqueles que vão receber. Porque, com frequência, eles vão perder a mão, vamos dizer assim, no atendimento. Porque talvez seja uma vítima que já tenha ido no serviço umas 2 ou 3 vezes. Essa vítima retorna, porque talvez naquele momento ela tá mais fortalecida. O que essa atendente vai dizer? De novo aqui, dona Maria, mas você já voltou com o marido? Eu não te falei aquele dia? Desistiu da outra vez? Desistiu. Aí ela já vai de novo se afastar. Aí eu errei, não vi na hora que era pra vir. E agora? E o principal, quando ela tá ali, fortalecida, querendo caminhar com o processo, essa vítima, ela não tem um advogado pra defender, ou uma advogada. Por quê? A Lei Maria da Penha diz que toda vítima de violência doméstica tem direito a um advogado ou um advogado. De graça, né? Nomeado pela defensoria. Mas não tá acontecendo isso. Então, eu sou vítima, faço um boletim de ocorrência, tem um inquérito, vai pro fórum, tem um processo. A vítima não sabe o que vai acontecer no passo seguinte. Porque não tem ninguém pra orientar. Porque o Ministério Público vai acusar o réu, né? A pessoa que cometeu a violência doméstica. Mas ela não sabe o passo a passo. Então, ela sai da audiência assim, o que vai acontecer agora? E a questão de alimentos? E se ele for preso? Como que vai ser o pagamento de pensão pro meu filho? Vou poder ter auxílio reclusão? Então, a mulher muitas vezes desiste, porque ela não sabe como vai ser o recurso financeiro. Então, o desconhecimento do passo a passo também é um obstáculo para ela continuar com o processo. É uma questão estrutural mesmo, né? Da continuação de permanecer, né? Não é só você instaurar um serviço, né? Você precisa ter recursos e condição para que ele continue.
Como ela vai dar manutenção no processo se ela não tem dinheiro para pegar uma condução pública, né, um transporte, tem que levar o filho junto pro fórum, já é uma dor, ter que levar uma criança, tem quem deixar. Aí encontra o judiciário muito machista, que aos passos lentos vem se modificando, porque hoje a gente tem o protocolo sob perspectiva de gênero CNJ, que é uma obrigação. Então é obrigado todo o judiciário, todo o sistema de justiça, de polícia, Ministério Público, a advocacia, tem que aplicar o protocolo. E eles não estão aplicando. Não tá por quê? Por que não? Porque a gente não entende. Vai ter evento, vamos falar disso, vamos discutir, mas a magistratura não quer aplicar e ela é obrigada. Então, não existem os recortes de gênero para ter... Na verdade, não tem esse olhar de gênero do sistema de justiça e polícia. Eles reproduzem, né? E a mulher não vai atrás do que ela precisa para ter a efetividade do direito dela ou a punição do condenado, do réu, porque encontra um espaço machista que não olha para ela como deveria olhar. Que a lei diz, né? Não é que a gente quer, a lei diz. A lei diz. E aí, na Lei Maria da Penha, existe uma equiparação para relacionamentos homoafetivos também? Porque a violência doméstica, ela também se reproduz, né? Entre relações onde talvez nem existam homens. A Lei Maria da Penha, ela protege as pessoas em situação... A comunidade LGBTQI a mais P. Então, a vítima é sempre mulher. Então, a vítima é sempre mulher. E o réu, todas as outras pessoas. Mulher é ré, o companheiro, o ex-companheiro, sogro, sogra, ex-sogra, ex-sogra, irmão, irmã, avô, tio, todo mundo. Então, a vítima é sempre mulher e todo o resto é réu. É réu, é o investigado. O agressor e a agressora. E a partir dessa experiência, o que mais você percebeu que impede essas vítimas, né, de violência doméstica procurarem ajuda? Eu acho que a dependência emocional e financeira é a pior. Que ela consegue reconhecer a violência física, aí ela, na hora do clamor, daquele momento de terror, de crise, de caos, ela procura o sistema de polícia. Ou a saúde, né, que talvez seja uma questão de lesão tão grave que ela faz o atendimento, a unidade de saúde vai encaminhar para a polícia, vai fortalecer ela para poder fazer um boletim de ocorrência. A dependência emocional e a violência patrimonial, ela não identifica, então ela vai ficando ali, né? E não consegue se livrar. Porque imagina, a violência emocional, ela pode ter uma independência financeira, mas ela tá tão dependente emocionalmente e aquilo vai minando que ela não consegue sair desse ciclo. E como que sai desse ciclo? Várias situações, né? A gente sabe que o ciclo leva 9 anos, e que ela, para poder realmente se livrar disso, ela precisa de uma rede de familiar, o trabalho, o meio social dela precisa estar todo mundo na mesma linha de largada para poder acolher, né? Acho que esse é o maior desafio. E também a questão financeira é importante dizer, porque se a mulher não tem independência para sair de casa, numa questão de violência... e existe muita falácia, né? O pessoal diz... A mulher que abandonou o lar, ela vai perder todos os direitos? Não pode sair, fica fora, não perde nada. Mas isso é usado muito para poder dar manutenção às violências e ao patriarcado, né? Dizer que ela vai perder os direitos, vai perder a guarda do filho, isso não existe faz muito tempo. E a Carola teve aqui, ela comentou um pouco sobre isso. Até o próprio trabalho dela, né? Que estudou sobre a Casa Abrigo. E ela apresentou mesmo que essa análise geográfica, que a violência doméstica, ela é um fenômeno que ela acontece com uma estrutura. Né? Existe um projeto. Existe processos e processos de violência doméstica até chegar a um estágio de tanto a dependência emocional quanto a dependência financeira, e aí se tornar um ciclo quase que assim, na percepção de que seria interrompível, né? Realmente essa estrutura, esse projeto que é da manutenção a essas opressões. Então, quando a gente diz assim, parece que é um discurso de que sempre há um oprimido, sempre há um opressor, e é isso. Não sempre foi assim. Mas é muito mais profundo, né? Pra você ter uma ideia, nós tínhamos no nosso ciclo lá uma mulher delegada que estudou, ela é da Delegacia da Mulher, então ela fez direito, fez um curso público, ela conhece o direito, né? E ela sofria violência patrimonial e não percebia. Qual foi o plim dela? A gente estava fazendo uma confraternização, ia fazer o pagamento, cada uma rachou ali, né? Rachou a despesa. Aí ela falou, pedi pro meu esposo mandar o Pix. Aí todo mundo, você não tem Pix? Passa o cartão. Ela, eu não ligo pra essas coisas. Ele que faz a manutenção pra mim, que é, sabe, né? O homem tem mais, como é que ela falou? O homem tem mais familiaridade com conta e eu prefiro ficar mais tranquilo. Todo mundo achou estranho. Passou um tempo, ela dialogou com a outra colega e disse, eu sofri violência patrimonial e não percebia. E aí ele desviava o patrimônio deles, aplicando em criptomoeda, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, assim, ela que sabia o direito na ponta da língua,
vivenciava aquilo, aplicava aquilo no dia a dia, não percebia a vítima. Então, por isso que eu falo, não tem ninguém que tá imune, né? Mas vindo de quem veio, a gente assusta o grau de estrutura, né? Sim, a violência Profundo. doméstica, ela Sim, muito é grave. pensada, sim. Uhum. E aí você percebe uma melhoria no diálogo no judiciário, ou na assistência social, sobre, enfim, saúde, educação e organizações sociais, sobre a violência doméstica, como lidar, inclusive sobre a questão das masculinidades, né? Que é pensar não só a violência doméstica enquanto um fenômeno, mas também esses agressores. Eu percebo nos espaços, sim, uma melhoria, as pessoas dialogam mais sobre isso, todo mundo tá mais antenado, as pessoas percebem e atuam. Mas precisa ser, assim, uma periodicidade para reciclar. Com frequência, a gente vê as mulheres que estão na linha de frente, as funcionárias da DDM ou o próprio sistema de justiça, com frequência reproduz violência institucional, de novo, por estar sobrecarregada, inclusive. São poucas mulheres atuando numa demanda, né? Eu lembro que no começo do ano, a gente conversando com a delegada daqui da cidade, aumentou, assim, os números de boletim de ocorrência, números gigantes no mês de janeiro. E aí ela falou assim, a gente não tá dando conta de autuar, mandar pro fórum, é muita demanda. Agora caiu um pouco os boletins de ocorrência, mas recentemente saiu o quê? Que crimes violentos diminuiu as incidências no estado de São Paulo, mas aumentou crimes contra mulheres e crianças. Quem é os autores de violência? São os homens. Então, o desafio para mim hoje para mim e para quem estuda mais que eu, né, que fala muito mais disso, é furar essa bolha e trazer os homens para a conversa, para o diálogo, para dialogar sobre essas masculinidades, essas exigências que a sociedade sempre impôs aos homens, né? Mas a gente não sai disso. Se a gente faz um evento aqui, nesse local, convida todas as pessoas, homens e mulheres, quem que vem? Mulher. Faz lá na OAB um evento sobre violência doméstica. A discussão é defesa do réu. O que você faz para defender? Ele tem direito de defesa, né? Não vai nem eles. Então, assim, a gente não sai disso por conta dessa estrutura muito machista, né? Sim. Na verdade, esse patriarcado está enraizado de um jeito que a gente não sai da bolha para trazer eles. Quem deve... Se no racismo, a branquitude que tem que se engajar e se responsabilizar, porque quem pratica o racismo é o branco, né? É a branquitude. No machismo, no patriarcado, na violência de gênero, o autor são os homens, na maioria das vezes, eles não se engajam, não se responsabilizam. E pior, quando tem a condenação, já vi várias rodas de conversa de gente que estuda, que senta nas penitenciárias, né? Eles falam assim, culpa do CRAS, culpa daquela advogada, culpa daquele juiz, eu não fiz nada. Então, assim, tanto na condenação eles não se sentem responsabilizados e nem nos grupos reflexivos já tem um avanço. Grupos reflexivos que atendem os homens, né? Autores de violência. Ali, de um modo muito pedagógico e uma escuta muito qualificada, eles se sentem responsabilizados. Mas se é um ambiente que é a primeira vez que eles estão tendo a oportunidade de falar, eles vão falar que eles não têm responsabilidade, que ela mereceu e que o meu pai fazia isso com a minha mãe e que é natural. Sempre foi assim, a palavra é essa, né? A violência está muito naturalizada, infelizmente, né, na nossa história. Não só no Brasil, mas vários países que foram, né? Questão de poder, né? Sim. E aí eu estava revendo assim, alguns dados da minha pesquisa e eu encontrei um padrão. Identifiquei mesmo com a pesquisa da Carol, né? Que ela estudou assim, os estados mais violentos, né? Mais feminicidas. E aí eu estudando questões de violência da população LGBT, encontrei o mesmo padrão, que nos mesmos estados em que há os maiores índices de mortalidade de feminicídio, são os estados que mais matam proporcionalmente a população LGBT. E aí é uma questão que recai justamente sobre a concepção que a gente tem sobre a masculinidade, né? Que enfim, o machismo ele se reproduz em todas as nossas relações, né? Até em relacionamentos homoafetivos também. Também. A questão da violência por conta da masculinidade tóxica. Caminha junto, né? Sim. Não dá pra a gente não tratar disso em conjunto. Não dá pra não ser um feminismo popular que atravessa todos nós, né? Exemplo do racismo, as questões de desigualdade social e econômica atinge exatamente essas duas populações que mais morrem, que mais adoece, né? Então, é uma epidemia, mas ela não é tratada como uma epidemia, né? Sim. Não é. E aí, não adianta subir os números e cada vez mais que a gente fala dos números, parece que há uma anestesia, né? Principalmente no estado de São Paulo, que houve corte de gasto para prevenção dessas violências. E os homens não se falam sobre, né? Assim, é difícil você organizar homens para falarem sobre masculinidade. Não, a curiosidade é essa.
Quando vocês estão ali conversando no futebol, no bar, na academia, na sauna, sei lá, nos seus espaços, vocês falam de quê? De tudo, menos do que tá ali lhe afligindo, né? Sim. Se o homem teve um conflito com o companheiro ou com a companheira, ele não vai dialogar. E aí a gente vai conversar com o Ed também nos próximos episódios sobre o Vai trabalho ser que ele tem excelente. com atuação com os homens. Porque mesmo que ainda nesses espaços existam, mas esses homens estão ali em um processo, né? Eles precisam estar ali Tá discutindo indo obrigado. aquilo. Quer dizer, é voluntário eles irem. Mas ele sabe que é a partir de uma recomendação do judiciário, então eles vão. E aqueles que se abrem realmente têm transformação. Eles pedagogicamente. Ah, vou deixar pro Ed falar, tá, Ed? Mas é incrível tanto que tem de modificação. A gente fica muito animado. Então, toda vez que eu olho eles falando, ou a gente lê os relatórios, né? Fala assim, tem fé, tem esperança que é possível essa transformação. Sim, é porque não existem esses espaços de Não. diálogo de homens sobre masculinidade, sobre, né, enfim, violências e reprodução desse Sim. patriarcado, desse histórico, né, de violência. E quando a gente consegue oportunizar isso para eles, é lindo de ver, porque vai lapidando de um modo que realmente eles se abrem. Demora um pouco, mas se abrem, depois não para de falar. Talvez a oportunidade que eles tinham de falar ali 40, 30 minutos, vai precisar de 2 horas, né? Que eles vão tratar daquilo lá atrás e é uma oportunidade que eles têm que nunca teve em nenhum outro momento da vida. Uhum. E aí, como que é qual que é o papel da OAB nesse processo de articulação? Nesse quesito de chegar a um caso de violência doméstica? Como que a OAB ela pode coordenar, ajudar nesse processo? A OAB ela tem um papel fundamental, que é da manutenção de direitos humanos, né? Ampliar direitos e lutar, fazer intervenções públicas, campanhas elas participam. A gente também tem uma obrigação institucional de dar formação, né, para a sociedade, para a advocacia, para a sociedade, porque a gente advoga para a sociedade, mas além disso a gente precisa deixar a classe também engajada e dedicada a essas causas, né? Porque a sociedade tá cada vez sendo mais rompida. Mas, assim, institucionalmente, a OAB ela não peticiona, não tem legitimação, por exemplo. Se eu for ali na OAB agora, eu vou ter um advogado para me defender? Não. Se a pessoa é vulnerável financeiramente, ela tem que buscar a defensoria. Mas se ela se enquadra nos requisitos e pode pagar um advogado particular, a advocacia vai cuidar com muito presteza, né? Mas o nosso papel hoje vem sendo construído ao longo do tempo, de estar na sociedade, de influenciar nas decisões, né? De poder fazer intervenções no judiciário, no Ministério Público, de sentar ali e conversar com o promotor de uma questão que atinge a coletividade. Então, a gente está presente, sim, e é fundamental que ela participe, tanto que nas pesquisas dizem, né, qual é a entidade, né, uma sociedade civil que representa e que tem confiança. Então, a sociedade, numa pesquisa, respondeu que a OAB, sim, é um espaço que mais que o judiciário, inclusive. Então, a gente tem que estar atento, presente, e não dá para ficar neutro, não. Tem que se engajar. Sim. E aí é um papel tanto de formação social, né, da instituição, mas também da própria instituição, né? E se atualizar as causas sociais, as discussões, para que a própria instituição consiga lidar com essas realidades. E tem resistência. Eu acredito. Porque se a advocacia ela é essa, né? Formação de homens brancos, tá mudando o perfil. Hoje é de mulheres, a maioria são de mulheres. Mas a resistência é com relação ao quê? Só fala de violência doméstica? De novo, Lei Maria da Penha? Mas se a gente pergunta para ele sobre a Lei Maria da Penha, ele não sabe dizer. Então, tinha obrigação de saber, né? Mas não sabe. Então, muitas vezes a gente entende eu entendo, na verdade, que não existe resistência porque eles são os que dão manutenção à violência doméstica e violência institucional, onde a gente está. Mas é um desafio, então a gente precisa escancarar sim, falar sobre isso e trazer eles para dialogar. Acho que hoje o desafio é trazer quem agride, quem pratica violência para a discussão, para o diálogo. E aí, uma das suas atuações, né, enquanto advogada, é em relação à Frente para a Vida das Mulheres, que foi uma das promulgadoras da instituição da Casa Abrigo. Sim. E aí, falando sobre o que é, né, a Frente para a Vida das Mulheres, você poderia comentar um pouco sobre como surgiu, né, esse coletivo, quais são os principais focos de atuação, se existem diversas instituições que compõem essa frente? A frente ela é um coletivo de mulheres de várias frentes, de várias atuações. A gente não tem um CNPJ, mas a gente na pandemia foi onde intensificou, porque muitas demandas vinham pelo Instagram, pelo WhatsApp, um conhecia o outro, pedia para uma integrante, pede lá ajuda pela frente, né? Muitas vezes acontecia um crime grave na cidade, a frente era chamada para dar entrevista, né? Nas redes sociais, na TV, na rádio,
E a nossa atuação, ela basicamente era assim, que é muito importante. É movimento social podendo intervir no município. Então, a gente se colocava perante a Secretaria da Ciência Social, no Ministério Público, pedindo tomada de providências, né? A gente fez uma importante de violência obstétrica, nós elaborávamos uma carta pedindo o apoio da região, do município, e também teve uma outra intervenção importante que era visual. Então, nos meses, né? Março, Dia das Mulheres, e agosto, onde completa anos da Lei Maria da Penha, a gente sempre fez intervenção visual na cidade. Denunciando, inclusive, né? Ou era faixa, muitas vezes era o varal da violência com roupa das mulheres, como elas tinham sido estupradas ou agredidas. Então, esse impacto é importante, né? A gente precisa escancarar. E é uma intervenção artística, que a cidade muitas vezes choca, mas é chocando mesmo que a gente vai poder ampliar. E a frente, ela tem essa atuação, assim, de conectar também. Como a gente é plural, todo mundo conhece alguém e a gente vai conectando todo mundo. E quais são os principais pontos de atuação da frente? Existe algum projeto específico ou ela atua de acordo com as demandas que vão surgindo? De acordo com as demandas, muitas, né? De acordo com as demandas, mas aconteceu uma questão interessante. Como eu disse, a gente começou em 2016 fazendo intervenção de rua, denunciando o golpe, em defesa da ex-presidenta Dilma, fazendo discussões sobre violência, na verdade, sobre direitos trabalhistas, terceirização, precarização dos direitos, né, trabalhistas principalmente, e as questões reprodutivas sexuais estavam muito em xeque. Toda hora vem uma portaria do Ministério, uma questão do CRM, né, do CFM, na verdade, querendo falar o que é aborto legal, o que não é, né? Então, a gente fazia sempre esse questionamento. Na verdade, denunciava nas redes sociais, uma atuação muito nas redes sociais, né, que era o que tinha no momento. E também, eu acredito, assim, que nós não tínhamos um projeto, mas a gente teve um fruto muito bom, que foi, assim, diante das demandas da pandemia, muita gente procurava nós para fazer atendimento e na delegacia. Então, como que a gente... Aí as pessoas da frente falavam, como que a gente recebe, orienta e acolhe essa vítima? Então, junto com a psicologia da Unesp, a gente elaborou um roteiro. Aí, a partir desse roteiro, virou uma cartilha. Aí, a partir dessa cartilha, virou um livro. Então, esse livro, ele deu esse horizonte, que foi, de acordo das demandas que vinham para frente, que vinham na frente da vida das mulheres, né? As mulheres procuravam a frente. A gente elaborou esse livro, que é Mulheres que Acolhem Mulheres, juntamente com a Andréia Duarte e mais 7 estudantes, se não me engano. Então, esse livro não é para advocacia, é para o leigo. Então, qualquer pessoa precisa acolher uma vítima, qualquer uma delas. Aquele roteiro, ele explica como que você faz isso de modo muito tranquilo, sem nenhuma sofisticação, que é basicamente a escuta, né? Observar, escutar e conectar. Então, esse foi um fruto, é um projeto que ele não para, né? Tá em constante manutenção, que vindo da Frente para a Vida das Mulheres, surgiu dali. Bom, e é um livro que fala sobre a realidade social, né? Então, as pessoas vão a gente precisa, às vezes, de algum certo manual, né? Porque a gente não sabe muito sobre tudo na área do direito, como direcionar, né, algumas atuações. Então, é fundamental. Para direcionar, a gente tem que conhecer a cidade, conhecer a nossa micro-região, entender o que tem que protege, o que não protege, porque muitas vezes na hora, até a advocacia, se a mulher é uma vítima, a advogada é vítima de violência, ela não sabe o que ela faz, porque ali ela é no lugar de vítima, né? Teve uma situação interessante, que aí é já em tom de denúncia, né? A mulher, ela foi vítima de violência doméstica e patrimonial, muito grave, né? E não, né? Violência doméstica e era violência patrimonial e física. E na discussão lá do processo, teve um integrante, né, do Ministério Público que disse assim, mas ela deveria saber, mais ou menos assim, o que é uma violência obstétrica e física, ela como advogada teria meios para se defender. Não, ela não é advogada, ela é vítima. Então, você vê, o sistema de justiça, o Ministério Público também não está preparado. Então, se a promotora sofre violência, a física, patrimonial, qualquer uma delas, aí ela é o quê? Ela é vítima, mas aí para advogada ela foi... A representante do Ministério Público falou que essa advogada era advogada, ela deveria saber. Não olhou ela como vítima. Então, a gente tem esses entraves. Desanima muito. Com certeza. E aí, o Brasil é um país que tem, assim, um índice muito alto de violência obstétrica. Também. E eu já, enfim, conhecidas e amigas que já passaram por esse tipo de violência. É uma realidade que ainda, assim, é muito evidente aqui em Prudente? Muito. Em 2020, nós fizemos uma denúncia. Imaginamos assim, demora, a passos lentos, a gente vai ter frutos. Teve frutos, realmente. Teve modificações na nossa cidade. O Ministério Público colocou a mão, abriu o inquérito civil, promoveu visitas, teve muita reunião, mas aí parece que, não sei, gente, essa classe obstétrica, de repente, ela
já foi tanto assim, então de repente ele tá lá de novo fazendo violência obstétrica, principalmente a psicológica. E não dá para entender o que acontece. Porque se é uma classe que estaria preparada para poder receber a mulher que traz a vida ao mundo, de repente ele tá de novo violentando. Eu falo ele porque geralmente as denúncias que vem é de homem. É sempre um homem. E aí existem outros recortes também nesse processo desse tipo de violência, né? Que é a intersecção da raça, né? Enfim, mulher negra de baixa renda é a que mais sofre. Ela já começa antes, né? No pré-natal, ela já não tem um atendimento básico, porque ela é menos olhada, menos tocada. Enquanto que a mulher branca tem uma consulta de 15 a 20 minutos, a mulher negra nem 6. Nem ela é olhada, nem tocada. Aí ela nem vai, né? Aí se é um exame periódico, um preventivo, mamografia, ela não vai também, porque ela não vai ser bem atendida. Enquanto que com a mulher branca, bem diferente, né? Tapete vermelho, né? Olha, isso. Coletando alguns dados sobre a minha pesquisa sobre saúde LGBT, enfim, existe a realidade, por exemplo, hoje em dia, de homens trans que maternam. Sim. E aí eu não encontrei nada, não existe. Nada. Ninguém já é difícil você ter algum dado em relação à saúde da população LGBT, ainda mais sobre esse recorte específico, né, de homens trans agora que estão em maternagem, isso não existe. Então, como se pensar, por exemplo, esse tipo de... Não, se chegar para a unidade de saúde, vai ser aquela fala bem característica e estereotipada. O que é isso? O que eu faço? Sendo que eles deveriam ser o primeiro a se preparar. Então, existe uma omissão do Estado tão grande. Primeiro, em trazer formação para esses médicos que vão atender, essa equipe médica, né? Não tem processo transexualizador. O único médico que se debruçava realmente sobre isso, né? Essa questão há 13 anos praticamente faleceu. Então, tá todo mundo desassistido. E aí você vai no Ministério Público para reclamar que não tem atendimento básico para essa população. Aí você reclama. Eles vão abrir o quê? Você sozinho? Não vai abrir, não vai acontecer nada. Se a classe não se mobilizar para fazer um pedido de providências, denunciar no Ministério da Saúde, na Secretaria de Saúde Estadual e Municipal, e dar os nomes de todo mundo, nome, matrícula, se não chama pelo nome social, fazer a denúncia na Secretaria de Direitos Humanos. Aline, não dá em nada isso aqui. Dá sim, toda vez que a gente faz uma reclamação, vai dar repercussão. E aí, foi uma, foi duas, não importa. Aquele movimento de denúncia, ele se volta para aquele órgão, para aquela pessoa, e sim, reverbera. A gente não pode deixar de denunciar. E aí, especificamente sobre a questão da saúde trans aqui no município, o ambulatório, que ele não é um instrumento que está legalizado, né, no Conselho Nacional de Saúde. Então, quando eu estava coletando alguns dados sobre o processo transexualizador, Prudente não entrou no mapa, mas Prudente existe. Eu lembro na época que eu fui lá no ambulatório, conversei com o Dr. Pedro, ele falou que o ambulatório já atendeu mais de 12 mil pessoas. Olha os dados. Não existe? Não, ele funciona ainda de forma muito... sumário. Autônoma, porque o município joga para a responsabilidade do Estado, o Estado joga para a responsabilidade ninguém do município. Assume a tarefa. Ninguém assume, e aí quem assumia a responsabilidade era o Dr. Pedro no ambulatório. De modo muito pessoal, né? Pessoal, sim. Nossa. E aí tem como lidar também, sim, com essa questão do direito, né? Que eu, na época que eu estava fazendo mamografia ainda, assim, era pesquisa de iniciação científica. Nem a equipe, né, do ambulatório sabia como lidar. Eles estavam lidando com a demanda social. Nossa. Como podia, mas sem algum tipo de incentivo, né? Nenhum, então... jurídico, ou enfim... Não tem. E aí é uma questão que a advocacia... Agora a gente tem uma comissão da diversidade, que a partir de... essa discussão que teve, né, da parada, Semana da Diversidade, a gente começou a se implicar mais. A gente saiu com esse compromisso com a comunidade, de se implicar para buscar atendimento básico, né, e poder, na verdade, questionar no poder público e no sistema de saúde o porquê de estar desassistida essa população. E os números são enormes, né? A região não tem ninguém. Então, é um descaso, é uma omissão. A gente precisa reunir a turma, fazer pedido de providência no Ministério Público e aí cobrar. É só com escracho mesmo, né? E ainda falando sobre a frente, qual que é a importância das iniciativas com a formação de promotoras legais, populares, no fortalecimento das comunidades? Assim, como que é esse processo de fortalecimento da instituição? Eu acredito que tanto a frente para ver das mulheres e as promotoras legais populares, elas têm esse compromisso, assim, de formar, educar e informar sobre direito à periferia, às mulheres, né? Na verdade, todas as mulheres, todos aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. O mundo ideal seria que todo mundo soubesse sobre todos os direitos básicos, né? Mas a gente sabe que isso não acontece porque enquanto é uma jornada 7x1, todo mundo cansado, exausto,
não consegue se apropriar. Com quantas páginas? Né? Não dá. Então, a gente não se apropria porque não tem tempo, tá cansado, tá exausto. Mas a promotoras legais populares, eles têm uma dinâmica muito importante. Aqui a gente aprende sobre todos os direitos e forma outras, né? E aí tem uma filosofia de que sempre está em duas. Então, se eu for na delegacia buscar uma questão, eu vou na unidade de saúde levar a outra que também tem informação e uma completa a outra, né? Então, a gente precisa realmente difundir mais isso. Mas o compromisso é esse, organizar as mulheres, organizar o povo, entender sobre cidadania e questionar os direitos, para não ficar naturalizada e nem dizer, é assim porque sempre foi assim. Não, a gente tem que questionar sempre, ser a chata do rolê. E aí, de que forma as mulheres, elas mesmo em situação de vulnerabilidade, podem ser protagonistas, né, dessa rede de proteção? Elas podem se inserir. É importante, porque eu percebo que quem está na rede de proteção, que está atuando, passou por violências, né? Ou vivenciou porque trabalha e vê, ou passou na pele mesmo. E essas daí, quando elas conseguem se fortalecer, é importante dar testemunho, dizer que aconteceu comigo, então não é uma exclusividade sua, porque as mulheres vítimas, elas sempre se sentem vítimas achando que só com elas, né? Sim. O crime sexual, assim, aconteceu comigo é porque eu fiz alguma coisa. Quando ela vê a outra dialogando, dizendo que aconteceu comigo igual, então ela vê que ela não é individual, é assim, um crime que todas estão passando. Aí poder falar sobre isso, né? Falar sobre as vivências de violência que cada uma passou, transforma e traz a outra para entender que ela também é parte daquilo. E a gente percebeu assim, toda vez no Agosto Lilás, a gente faz visitas nos territórios e a gente faz palestra com as mulheres e elas ficam numa roda conversando. Elas sabem sobre os direitos, é incrível, elas sabem o que é cada violência. Às vezes não sabe nomear, conceituar certinho, não importa. Mas a necessidade de falar é incrível. Elas têm uma necessidade de falar que aconteceu com ela na infância, depois na fase adulta, que foi abandonada, criou filho sozinha, que mulher negra ficava na casa da família trabalhando, não tinha registro, que não conseguia estar na mesa para comer. Então, é um sonho um dia poder fazer um projeto para ouvi-las, porque essa é a necessidade. Esse espaço de escuta ele é tão importante quanto de atuação, né, jurídica. Mais a escuta. Porque o que faz a vítima se sentir justiçada? A condenação do réu e alguém reconhecer o que ela diz, né? Ouvir, reconhecer e falar, acreditaram em mim. Então, ela consegue sair desse trauma, virar a página e continuar caminhando. Ela já faz isso às duras penas, né? Mas quando tem esses dois resultados, realmente tem modificação. E aí, falando sobre caminhos possíveis, né? E esperançar nesse processo de violência muito duro, né? Falar sobre essas realidades. Mas a gente precisa pensar em um mundo que a gente possível. Um mundo possível que a gente consiga acabar com essas violações, né? E aí, quais ações, assim, políticas e práticas você acredita que deveriam ser prioridade no enfrentamento à violência de gênero? A primeira coisa é ter mulher nos espaços de poder. Só elas vão conseguir se realmente produzir políticas públicas. Enquanto tiver homem na mesa achando que consegue decidir o que realmente nos impacta, não vai avançar. E não tem interesse nenhum deles, né, de fazer isso. A Prudente é uma vereadora. E aí, no meio daquele monte de homem, que pauta que ela vai conseguir passar? Acredito que não vai conseguir. Mas aí a gente precisa fortalecer as que estão, trazer outras. E não é uma guerra, né? Não é uma guerra entre homens e entre mulheres. Então, é mulheres no espaço de poder, que elas conseguem, além de fazer políticas para as mulheres, elas também têm uma visão ampla de todos os direitos. Elas não vão só... mulher só vai falar de violência doméstica? Mulher só vai falar sobre crime sexual? Ou política pública é creche? É ter unidade de saúde? Não, nós vamos falar das cidades, né? A nossa visão, ela é multi. Então, para mim, passa por isso. Que democracia é essa que a gente não tá lá, né? Metade paga a conta, nós pagamos a conta maior, né? Das taxas, de tudo, mas a gente não tá na mesa para discutir. A gente só secretaria leva o cafezinho, discutir e formar. E quando a gente cria as ideias e discute, alguém vai se apropria dela, né? O secretaria quer desqualificar. Quer desqualificar. E é imprudente, por exemplo, que não existe ainda no cargo, né, tipo, de prefeito uma mulher. Nunca teve. No Brasil, quando tivemos uma mulher na presidência, o que aconteceu? Qual foi a história do nosso país em relação a essa representatividade feminina? E muito se avançou no governo Dilma. Muito. Sobre as políticas, não só sobre as mulheres, mas em todas as questões sociais. Formação, técnica, universidade. E as que estão lá, tanto na Câmara Municipal, no Legislativo Estadual, no Federal, é difícil ela se manter, porque é um ataque frequente e cada dia tá pior, porque é uma onda conservadora, né? Tem que passar logo, porque já
Já viu que não dá frutos. Tá cada vez mais bélico e mais polarizado as discussões. E pessoalizadas, né? Sim. Você já sofreu algum processo de violência, assim, no seu campo de trabalho profissional? Ah, sim. Nossa, violência processual de gênero. Ameaça do advogado por eu defender minha cliente. Ele me atacou fisicamente num espaço de entretenimento, né? Ah, que mais? Nossa, então... as veladas são as piores, né? Assim. Aconteceu várias situações assim, na verdade umas 3 situações de que era questão de violência obstétrica e com frequência eu escuto assim, que você cuidado, hein, do que você tá fazendo aí. Antes você precisava pensar melhor. Aí pra mim cada palavrinha dessa é mais incentivo pra continuar, então não vai ter vez, né? Mas é ruim, porque por isso que não pode ser solitário, né? Sim. Atuação individual, sozinha querendo ser heroína, vencendo. Não vai dar certo. Tem que ter uma atuação mesmo em conjunto. De vez em quando dá uma desanimada, mas aí você dorme, toma banho, acorda, começa tudo de novo, passou, nem lembra. Ficou pra trás. Exatamente. E aí, você pode compartilhar algumas... Você já falou algumas, né? Que alguma experiência marcante que a sua atuação enquanto advogada, que a rede mesmo salvou, que mostrou que houve essa transformação de vida, essa transformação de contexto, em que isso foi possível. Eu acho assim, teve várias, mas a principal foi em junho de 21, que teve uma mulher que foi morta aqui. Ela era uma mulher trans, ela era profissional do sexo, ela foi morta pelo cliente. E aí ela não tinha identificação civil, porque como ela já vinha fugindo de outros espaços que ela era explorada sexualmente, ela não tinha o RG. Então, quando ela faleceu, que a gente soube, né, eu já fui atrás para ajudar, né? E eu nem sabia quem era, ninguém. Na verdade, eu só conhecia uma pessoa. E a gente conseguiu, em menos de 30 dias, a polícia investigou, descobriu quem era o assassino, prendeu, já teve júri, já está condenado, foram 2. Ela conseguiu, né, a gente conseguiu juntar dinheiro a partir de uma mobilização nas redes sociais para fazer o translado do corpo, porque a família era de Cuiabá. Então, precisava, assim, de 8 mil para levar o corpo. Conseguimos levar o corpo. Fizemos uma despedida fúnebre aqui, porque no local da morte, né? Que ela era uma adepta do candomblé. E aí, a gente fez a despedida dela. O que mais? Aí, porque era pandemia e ninguém conseguia ir nos espaços públicos, né? IML, polícia, a gente conseguiu tudo online, achar o RG dela, lá não sei aonde, aí... Tive que ir lá no ML para poder achar a identificação. Eu sei, assim, parece coisa de filme, mas a partir de tudo... investigação. Depois que conseguiu fazer o translado do corpo, ainda enterraram ela como homem. Então, isso foi dolorido. Mas, a partir desse crime, a TV noticiou muito, o jornal noticiou, até um próprio delegado falou, olha, vocês precisam se engajar para organizar essas mulheres que estão em risco na rua, regularizar o nome social. Ainda ele falou, não consegue fazer aí uma categoria, né? Toda profissão tem uma categoria, os profissionais do sexo não tem. Eu falei, não consigo de modo municipal, tinha que ser nacional. Federal, Ele começa, né? Ainda ele falou, começa. Eu falei, então isso daí ainda tá aqui, pulsando, mas acho que foi um momento que a frente se dedicou, as pessoas mobilizaram financeiramente para fazer o translado do corpo, e em menos de um mês achou o criminoso, prendeu, e aí... Perdeu uma vida, mas as meninas ficaram mobilizadas, as companheiras dela, e a sociedade parou para ver isso que está acontecendo. Foi importante. Desse momento. Foi a Pompeia. Um momento de mobilização que foi significativo, né, para a cidade, porque se todas essas vidas que nós perdemos, tanto para o feminicídio quanto para a LGBTfobia, existisse essa intenção, interesse do Estado em lidar com essa responsabilidade, questão de meses, né? Eles conseguiram fechar um processo de investigação criminal. Teve um empenho. E eu acredito que esse empenho teve porque a gente estava em cima. Sim. Toda hora tava na TV falando, rede social, pá. Então ele falou, não vamos deixar passar, que daqui a pouco vai vir o escrache aqui da polícia. Eu falei, nós vamos pra frente da polícia se precisar falar que agora não tá impune, né? Mas e aí ela tá nas estatísticas de que não passa de 35 anos as pessoas trans, né? Como pode? E o pessoal fica tudo bem? Não dá, né? E Prudente é uma cidade... que elas vêm mesmo, trabalham muito aqui, porque os homens tratam elas bem, que aí a cidade proporciona que elas ganham dinheiro. Então, essa cidade que tem um público que busca essas profissionais do sexo não quer cuidar disso, né? É muito hipócrita. Então, tem público porque tem demanda, tem público. E aí, não vamos falar disso? É uma cidade que, enfim, é um reflexo, né, do Brasil como um todo. Aqui é. E aí, como você pensa, assim, como que a gente consegue manter essa esperança, experienciar, enfim, energia, atuando em um campo tão desafiador, né, e tão doloroso, falar sobre dores, né, sobre violência, sobre corpos, enfim.
Eu acho que se a gente consegue informar sobre direitos, já é um ganho positivo, porque ela vai reproduzir isso nos espaços dela, né? Com as filhas, com os filhos, no ambiente de trabalho, com os vizinhos, com os familiares. E é isso no micro, né? Agora, no macro, a gente tá em evidência na cidade, podendo falar disso, e aí, de algum modo, influenciar, né? Com a nossa atuação. Eu acho que seria assim, para manter essa esperança é você trazer mulheres informadas, todas elas, na verdade a sociedade de modo geral, e aí que os poderes entendam que a gente está atuante, que não vai ficar assim é assim porque é assim, mas a gente vai sempre estar questionando, de algum modo. E agora tá aí tentando criar o Conselho da Mulher Prudente, que não tem, né? Tinha, ficou dormindo, agora a gente quer reativar, e a disputa, na verdade, o desafio é poder ter todas elas lá bem representadas, mulheres, negras, indígenas, todas elas têm que estar ali na mesa discutindo, né? E não mulher de empresário, não é essa a pegada, né? Ou quem corrobora com o pensamento, né? Sim. Que instrumentaliza ainda mais essas violências. Que vai achar que um conselho da mulher é um empreendedorismo, fazer feira, levar para fazer artesanato, nada disso. Lá não vai ser assim, não. E essa é a importância da visibilidade, né? Esse efeito borboleta. Então, é que a proposta da arte visual do projeto Vivência de Gênero é essa, né? A transformação pessoal de uma pessoa que ali vai transformar outra realidade, e essa transformação vai acontecendo em rede, em escalas. E acontece. Acontece. E aí vejo também aqui, principalmente aqui no espaço, né, da universidade. Depois de 60 anos de história de FCT Unesp, temos a primeira diretora mulher. É uma vitória, a gente tem que celebrar. Sim. E aí vejo agora essa preocupação em se discutir sobre essas questões, né, de gênero na universidade, que há muito tempo está muito atrasada. E a universidade é um espaço muito de discussão. Porque aqui tem a gente pensamento crítico, aqui a gente forma pessoas que vão formar outras pessoas. Aqui é o lugar. Olha que interessante, 60 anos, primeira mulher, né? E aqui na UAB, 93 anos, primeira mulher negra. Então a gente está caminhando junto. É um processo de discussão social. Está mudando uma realidade, estamos nesse processo, né, agora de virada de chave. Dá para ter esperança, sim. Dá. E aí, caminhando para o final né, da nossa conversa, você gostaria de deixar alguma mensagem para quem está assistindo, ouvindo a gente? Para alguém que talvez esteja em situação de violência doméstica, que conheça alguém que esteja em situação de violência doméstica, o que você teria para falar assim, para essas mulheres? Bom, qualquer pessoa em situação de violência, a gente precisa... A pessoa em situação de violência, ela precisa denunciar e acreditar que ela vai ser protegida, porque a legislação diz, na verdade, os números dizem que a mulher que tem qualquer outra vítima, né, que tenha uma medida protetiva, a medida protetiva vai salvar essa vida. A maioria das mulheres que morreram de feminicídio não tinha medida protetiva. Então, denuncie, procure uma rede, procure os familiares, mesmo que não seja a primeira opção, ou pessoas próximas, familiares, ou emprego, né? Procura o poder público e grita. Não desiste, tem que insistir. E é dolorido, mas tem que insistir. Que vai ter condenação, sim. A gente está bastante... hoje é um momento ideológico importante que realmente o sistema de justiça, ele condena, ele dá medida protetiva, ele vai proteger essa vítima. Situações pontuais, talvez as pessoas vão falar, não é assim, comigo não foi assim. Realmente acontece, mas a gente acredita que tem que ter a denúncia para poder sair desse ciclo. Agora, para quem está nos ouvindo, que quer participar, que quer se engajar, que quer se aprofundar, precisa, a primeira coisa, fortalecer as mulheres para elas continuarem nessa caminhada. Tem inúmeros que vão desistindo, né? E aí isso é desanimador, porque ela desiste, não consegue trazer outras, não suaviza o caminho para as que vão vir. Então a gente precisa eleger mulheres, elas precisam estar lá. Se a gente não chegar lá, essa democracia não vai alcançar. Então ela é uma democracia capenga, né? Não é plena. Sim. É basicamente isso. Eu sou muito uma otimista realista, né? Não vou ficar aqui romantizando, mas a gente consegue realmente alterar as coisas quando a gente se dedica. Sim. Coletivamente, individualmente eu não faço nada, eu já cansei. já dormi, né? Isso mesmo. Aline, muito obrigado. Obrigada. Por conversar com a gente. A universidade está de portas abertas, tanto para você quanto para a OAB. A gente estamos juntos assim, nesse processo de construção. Vamos ser parceiras. E aí juntos a gente consegue pensar uma nova... Esperançar, né? Uma nova realidade, um novo projeto de país, uma nova realidade. Realmente. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado por vocês que assistiram aqui até agora. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.